Judiciário, na coxia do Supremo Tribunal Federal. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux protagonizaram uma discussão ríspida. O decano afirmou que a postura do colega de corte é lamentável. Repórter Janaína Camelo trazendo as últimas informações. Qual foi o motivo para se chegar a esse ponto? E não é a primeira vez que os dois se estranham, não é, Janaína? Bem-vinda, boa noite. Pois é, né, Tiago? Boa noite para você, para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Uma situação que acabou pegando alguns ministros que presenciaram a cena ali de surpresa, né? Essa foi uma cena, um diálogo ali entre Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux, que foi, na verdade, noticiado em primeira mão pela Folha de São Paulo, pela jornalista Mônica Bergamo, e a gente, Jovem Pan, conseguiu confirmar aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, o que aconteceu, Tiago? Foi no intervalo da sessão plenária de ontem, na antessala ali do plenário. Tudo começou porque o ministro Gilmar Mendes quis tirar satisfação do ministro Luiz Fux, porque, por qual razão ele pediu vista daquele julgamento envolvendo o Sérgio Moro, que é réu aqui no STF, por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, né? Um caso que está correndo ali na primeira turma. Isso foi dias atrás, esse julgamento. A primeira turma estava analisando ali um recurso da defesa de Sérgio Moro contra essa decisão da primeira turma de torná-lo réu. E o ministro Luiz Fux, mesmo com já a maioria dos votos ali para rejeitar esse recurso, o ministro Luiz Fux foi o último a votar, ele acabou pedindo vista e acabou interrompendo ali esse julgamento. Só relembrando esse caso de Sérgio Moro, foi com relação a um vídeo em que Sérgio Moro diz ali, num tom de brincadeira, que insinuando que compraria um habeas corpus de Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes. Começou por aí, Tiago. Aí o ministro Luiz Fux disse que apenas pediu vista para analisar melhor o caso. Mas como o ministro Gilmar Mendes falou ali num tom um pouco irônico, o ministro Luiz Fux reclamou do ministro Gilmar Mendes, dizendo que ele tem falado mal dele pelas costas em algumas ocasiões, tem sabido disso, e o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que o ministro Luiz Fux precisa fazer terapia para esquecer a Lava Jato. Porque só lembrando, Tiago, na época da Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes era um dos ministros que tinha um posicionamento mais restritivo em relação às ações penais conduzidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, que era conduzida pelo Sérgio Moro, né, na época juiz ali de primeira instância, ao contrário do ministro Luiz Fux, que tinha outro posicionamento. E aí foi aí que começou essa discussão toda. O ministro Gilmar Mendes acabou chamando o ministro Luiz Fux de uma figura lamentável. E aí o ministro Gilmar Mendes também acabou relembrando o voto do ministro Fux no julgamento que condenou Jair Bolsonaro, dizendo que foi um voto muito extenso, foi, né, de fato, mais de 12 horas ali de voto, que não era necessário o ministro fazer um voto tão extenso assim. E só relembrando que logo depois do julgamento que condenou Jair Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes já tinha feito ali algumas críticas a esse voto do ministro Luiz Fux, dizendo que não é possível uma condenação dos executores, mas não condenar os mandantes, que foi no caso do voto do ministro Luiz Fux, que ele pediu a condenação ali de Braga Neto e de Mauro Cid, mas não de Jair Bolsonaro, né? Na ocasião, Gilmar Mendes também disse que o voto de Fux estava prenhe de incoerências. Enfim, acabou que essa discussão terminou ali com o ministro Luiz Fux dizendo que o ministro Gilmar Mendes não faz parte da primeira turma, então não poderia dar opinião nenhuma, mas foi uma situação que acabou pegando, sim, muita gente de surpresa e foi falado muito entre ontem e hoje, deu o que falar, viu, esse assunto aqui, Tiago. Muita repercussão e a gente está falando sobre isso, né? Porque discussão de ministros do Supremo não é todo dia. Janaína Camelo volta daqui a pouquinho. Deise Ciocari, o Túlio Nassa e a Dora Kramer. Começa por você agora, Deise. Dizem que roupa suja se lava em casa, né? Mas nesse caso houve esse entrevero entre os dois e tem essa repercussão muito grande. Eles não se dão bem, efetivamente. A gente sempre leu muito sobre isso, né? Tiago, mas eu acho que isso mostra um outro ponto, né? Que o judiciário, ele tem entrado nessa seara política, essas questões sobre essa paixão política, Lava Jato, Bolsonaro, Sérgio Moro, isso não consegue ficar de lado e eles acabam interagindo e até se expondo mais do que o necessário. Eu acredito que a linha entre a decisão institucional, a decisão jurídica e o personalismo na justiça, ela acaba ficando muito
muito tênue quando a gente vê esse tipo de manifestação. É uma pena, porque a gente não gosta quando eles exageram, eles ultrapassam essa linha, mas eu acho que o mais problemático é justamente essa confusão entre a decisão jurídica e o personalismo. Para você, Túlio, que é da área da justiça, chama a atenção de que forma um bate-boca como esse? Olha, Tiago, eu acredito isso a uma política institucional que está rachada dentro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal se transformou num órgão muito mais político do que o desejado. E eu vou lembrar aqui do historiador François Guizot, que dizia que quando a política entra no recinto do tribunal, a justiça sai por alguma porta. Então, na minha época de faculdade, a gente falava que o juiz falava nos autos, o juiz deve ser sereno. E o que a gente tem visto hoje é uma politização de qualquer decisão judicial. Inclusive, quando há um voto divergente, isso é cobrado publicamente, é cobrado ali nos corredores. Então, por essas e por outras, é preciso que o judiciário brasileiro volte aos bons e velhos tempos, de que o juiz deve ser sereno, deve se posicionar no processo. Isso é importante para a evolução institucional e democrática do país, Thiago. São outros tempos, né, Dora? Como você gosta de dizer? Olha, você sabe que o ministro Gilmar Mendes, primeiro, tem um temperamento assim, ele reclama, tá? Ele reclama com jornalista, nem sempre em termos, digamos assim, delicados. Mas é isso que se desenvolveu ali no bastidor, nas internas do Supremo, claro, uma coisa absolutamente desagradável, mas muito mais grave foi em 2018, uma briga transmitida ao vivo entre o mesmo Gilmar e o Luiz Roberto Barroso. Eles começaram no entrevero ali e o Barroso simplesmente disse ao Gilmar, ao vivo, que ele era uma pessoa horrível, mistura do mal com atraso, com pitadas de psicopatia. Então, o figura lamentável é babado, claro, porque aí a gente está comentando, é uma coisa, ministro do Supremo, mas eu acho que ali não foi uma coisa pública, houve gente que viu, tanto é que contou para a Mônica, e, enfim, é claro que acaba sendo notícia, mas eu achei muito, porque essa briga do Gilmar com o Luiz Roberto Barroso ficou assim, foi memorável, porque realmente ali sim, em público, com transmissão ao vivo, foi realmente um desrespeito à corte de ambas as partes.